Bom dia a todos! Estamos em mais um Meetup. Aqui, Luca, please, do not forget the recording this. Bom dia a todos, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente. Mais um Meetup remote Meetup, né? A gente está muito feliz com toda a participação da comunidade no nosso Meetup do mês passado, com o pessoal da Mongeral. E mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem os Meetups conosco aqui, são clientes da Camunda e pessoas que são muito queridas, viraram também muito amigos nossos e estão aqui compartilhando os seus estudos de caso e também promovendo também as suas boas práticas em clientes e o que tem feito pelo Brasil. Estamos num momento difícil aqui no Brasil, né? Mas tudo vai passar. Esse é o nosso Camunda User Group Brasil. Esse aqui é um print de ontem, né? 760 membros. Estou muito orgulhoso porque a comunidade do Brasil é a maior comunidade de usuários da Camunda no mundo inteiro. A gente passou, inclusive, os user groups de Berlim, e esses são os eventos que nós já fizemos, né? Fizemos 2 eventos presenciais, tivemos que cancelar 2 eventos, né, por motivos óbvios aí da nossa situação que nós estamos passando, mas a gente conseguiu fazer esses eventos remotos e isso está muito legal. E muito bacana vocês estarem aqui e a gente poder compartilhar esses conteúdos com vocês e também o feedback todo que nós recebemos do último Meetup. Então, se alguém quiser conhecer mais sobre os outros 3 Meetups, 2 presenciais e o outro remoto, eu tenho aqui no meu blog uns posts. E também lá no meu canal do YouTube tem também as gravações desses meetups e é muito legal conhecer os estudos de caso aí da Fundacred, da Acreditas, da Mongeral Egon e agora nós teremos da 24 Fitness dos Estados Unidos aqui, desempenhado aqui por pessoas daqui do Brasil e eu tenho um orgulho enorme de empresas aqui do Brasil exportando serviços lá para os Estados Unidos. Então, nós tivemos um feedback excelente, inclusive agora eu agradeço muito ao Renko. O Renko estava falando aí que nosso meetup da última vez foi muito bom. Espero também tirar mais uma foto com vocês. Claro que vocês, se abrirem a câmera, se estão permitindo utilizar a imagem de vocês. Quem não se sentir à vontade, é só fechar a câmera e não tem problema. Mas é muito legal essa imagem, que é uma imagem que relata muito o nosso tempo aqui. Eu vejo as pessoas lá dando um joia aqui durante o evento. E nós tivemos aqui nossa avaliação após o evento, de forma anônima, totalmente anônima. E nós tivemos aí 4,9 estrelinhas aí, né? No último evento. Então, eu fico muito satisfeito com isso, pessoal. A Camunda tem nos ajudado bastante e incentivado esses eventos. Ela tem também financiado os eventos locais, consegue também nos fornecer a plataforma deles aqui. E é muito legal porque as pessoas curtiram, né, a iniciativa que nós fizemos online da outra vez. E esperamos aqui continuar nesse mesmo ritmo aqui, pelo menos um meetup a cada mês. E aí também eu estou pedindo aqui, se alguém quiser participar dos próximos meetups, fiquem à vontade, entre em contato comigo, com o Renko, com a Luca, que a gente vai colocar aqui na agenda. Então, nós queremos ouvir palestrantes aqui, pessoas que estão utilizando a solução da Camunda, independente se são soluções Enterprise ou versão Community Edition. Nós sabemos que tem muitas outras empresas que utilizam bastante a Community Edition em produção aqui no Brasil, né? Empresas como Edge Bank,
a Globo.com, outras empresas estão utilizando bastante a versão Community Edition. E vocês podem entrar em contato conosco para fazer a demonstração também dos cases de vocês, utilizando também a solução. Até agora a gente só fez, a gente deu a preferência para todas as pessoas que são de empresas que são Enterprise Edition, mas não há uma distinção para isso. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco e participar aqui desse evento. Hoje, então, eu vou apresentar as pessoas que estão conosco. Eu, né, Maurício Bittencourt, e a Luca, primeiramente, né, temos que apresentar a Gentlemen's First, Ladies First, o Renko, que esteve aqui na outra vez, da outra vez também, que vai falar conosco rapidamente aqui. E eu estou orgulhoso de receber dois caras aqui que são caras que eu conheço das antigas aqui. O primeiro cara é o Jairo. O Jairo é um cara, ele é hoje CTO da NT Consult. Ele foi um cara que eu, em 2006, fiz o primeiro treinamento e a primeira nota fiscal da minha empresa, que é a Progeller, foi para a NT Consult nessa época, e ele foi um dos primeiros alunos de BPMN aqui no Brasil. Então, é um cara que conhece muito, tem bastante propriedade para conversar com vocês. É um cara agora que virou um executivo da empresa e vai falar bastante coisa bacana para vocês. E outro cara é o Emílio. O Emílio é um cara que trabalhou comigo lá na Fundacred, no tempo que a gente estava testando o Camunda Community Edition em 2015. Na Fundacred, é um cara que foi fundamental lá para conhecer a solução, e a gente não tinha nenhum treinamento sobre a solução. Depois eu fui para a Alemanha receber o treinamento, mas o Emílio foi um cara que também ajudou a construir conhecimento em cima do Camunda, e hoje está aí trabalhando na NT Consult com os caras mais com maior propriedade aí para conhecer tecnicamente sobre a solução. E, pessoal, usem bastante aí o chat e também o Slido para fazer perguntas para esses dois caras aí, que vêm na sequência. E aí, então essa é a nossa agenda. Eu vou fazer essa primeira abertura. O Renko vai falar algumas novidades aí sobre a Camunda no mundo. Depois nós já vamos passar para os nossos convidados de hoje, que são o pessoal da NT Consult, que é parceiro da Camunda. E também depois teremos os sorteios, né, muito esperados aqui. E depois teremos uma demonstração que eu farei rapidamente aqui sobre uns posts que eu coloquei lá. E isso é um feedback, tá, pessoal, do último Meetup. Muitas pessoas viram assim, cara, a gente viu muita coisa, assim, muita coisa avançada sobre Camunda, a gente viu muita coisa avançada sobre funcionalidades da solução, mas nós gostaríamos de ver por onde eu começo na solução e por onde eu faço uma coisa básica. E aí, disso aí, eu construo uma sequência aqui, um roadmap para seguir em frente. Então, conversando com o Lucas na última apresentação, o Lucas achou uma boa ideia e nós vamos fazer Camunda Run, nós vamos fazer depois ligação com microserviços, depois external tasks, nós vamos utilizar coisas básicas do Camunda para ir construindo aos poucos, né, num conceito de evoluindo, e provavelmente ele vai trazer alguns conceitos de DevOps já para fazer controle de versão e também de Continuous Integration e Continuous Delivery dentro desse pequeno tutorial que nós vamos utilizar aqui. Depois, então, nós vamos concluir com a Luca e vamos encerrar o nosso Meetup aqui próximo do meio-dia. Muito bem. Esse aqui, então, são os brindes. E a Luca vai mandar os brindes direto da Alemanha dessa vez, porque os meus aqui acabaram. Da última vez nós fizemos aí 3 sorteios. E esses brindes realmente chegam, pessoal. Olha só, o pessoal lá no LinkedIn também botando fotos dos SEDEX que chegou depois para eles lá. E esse aqui, então, eu peço que vocês anotem aí o nosso código do Slido, e quem já tem aí já o aplicativo no seu celular, ou então copiem esse QR Code para vocês poderem fazer, participar não só das questões, mas também do sorteio. Então, fiquem à vontade aí, pessoal. E lembrando, não esqueçam de colocar o seu nome
para não ficar anônimo, porque senão depois eu não tenho como conseguir o endereço de vocês e mandar também esse material, que são os brindes da Camunda, pelos correios, tá? Então esse aqui é o aplicativo, e eu vou colocar isso depois aqui no chat, eu vou copiar esse endereço e mandar isso aqui no chat do Zoom, ok? Esses eram os recados, a introdução, muito obrigado a todos, e eu passo agora para o Renko, né? Please, warm welcome. Clap, 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 clap. Thank you so much, Mauricio, for this introduction. I'm so excited to see, again, so many people after the successful meetup from last time. I am going to share my screen, and you can holler if you can see it. Can you see it? Yeah, all right. So also a warm welcome, good morning from me. My name is Renko. I am an account executive at Camunda. I promise I won't speak as fast as Mauricio just did, but I will do it in English. I have a quick introduction just on Camunda. I will keep it fairly short because I know we're all excited to see the demo from you, Mauricio, and as well the showcase from Ente Consult. So I will keep it fairly short. Just wanted to recap a bit that this year Camunda is focusing on automating any process anywhere. But what does that really mean? This means that this year in 2020, especially now that we have this global pandemic, we are trying to make sure that we're able to enable all these companies around the world. And even beyond that, we're very excited to announce that this year we're helping NASA officially with implementing Camunda on the Land Rover. But more importantly for now, we are focusing on the Brazilian market. As you can see here, we already have quite a few customers in Brazil. This is just like a few hand-picked ones. And of course, we also have quite a lot of partners in Brazil who can help you with implementing Camunda if you do not want to talk to me for any reason, or of course, if you want to have some help and support in Portuguese. So you can see there are quite some big names there, and of course as well, Ente Consult, who we will hear later today. I've had very good experiences with all of these companies, so I can highly recommend it. So this is kind of like, okay, automate Camunda anywhere. What happened since the last time we talked virtually, the Camunda 7.13 has released. So in case you haven't downloaded it yet, hit to the website and hit that download button. There was also a release webinar, which was happening at the same time of our event. So I guess you can also check that out. Another exciting thing, very exciting, we have a new CamundaCon happening, which is going to be in October. I know it's still a long way ahead, but you can already submit your presentation. So if you think that you have a project which the world needs to know about, please submit it. We would love to see some presentations from the community in Brazil. We would be delighted, and it would just put the stamp on the map that you would be part of CamundaCon. So we would really appreciate that. If you cannot wait that long, if you cannot wait till October, we also have a process automation forum happening, which is, I guess, in August, which is kind of like a very small version of CamundaCon, and it will be more focused on the banking and finance sector. There will be a showcase from the Royal Bank of Scotland. They will give quite a technical insights on how they are using Camunda for automating their processes. If you cannot wait till August, I understand. Oh, CamundaCon is October. A process automation forum is in August. I want something now. Okay, good. We have a bunch of webinars that are happening, and this is kind of giving more insights and automating any type of process. As you can see, we had
we had a webinar on extending human workflows, if this is really what you are trying to do within your company. But we also have a webinar all about microservice orchestration. So it's really, there's something for everybody really happening, and most of them are online for you to view and to visit. If you say, okay, maybe this is all fair and nice, maybe I should just, like, I don't know, boost my knowledge in Camunda, great. We have online trainings available. They're all remote, so you can do it from the comfort of your own home. Many of them are in a time zone which is pretty doable for Brazil. So we really took that into consideration. So check it out if you are want to boost your knowledge. They're open to everybody. Some are a bit more technical, Camunda for developers. Other ones are more for BPMN. Yeah, so I would say go to our website and have a look at the webinars, the meetups, or add your presentation for CamundaCon. There's really a lot to see and to do. If you have any questions about Camunda in terms of pricing, what the hell is an enterprise edition, or you just want to have a good conversation, then you can email me, renko.pauls@camunda.com. Or you can, of course, contact any of our partners in Brazil. They would be happy to answer all your questions in Portuguese. So yeah, that being said, I'm very excited to see all the presentations from today. And with that being said, Mauricio, it's back to you. Thank you, Renko. Gostaria de apresentar aqui, então, nós estamos vendo aqui Cláudio Comunello também, é o CEO da NT Consult. Seja bem-vindo, Cláudio. Estou vendo aqui no mosaico aqui. Então, eu passo agora para o Jairo e para o Emílio. E Cláudio, se quiser também abrir aí abrir a reunião também, fique à vontade, pode abrir sua câmera. A gente pode te colocar aqui como anfitrião também. É um prazer ter vocês aqui, pessoal, e o show é com vocês agora. Tá certo, obrigado, Maurício. Deixa eu compartilhar minha tela aqui também. Acho que agora vocês já estão visualizando a minha tela aí. Sim, estamos vendo. Ok. Então, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Jairo, eu sou CTO na NT Consult. Juntamente com meu colega Emílio, nós vamos falar para vocês sobre um caso de implementação de Camunda com o máximo de escalabilidade. E antes de entrar diretamente no caso, permita-me contar um pouco para vocês sobre nós, a empresa que trabalhou nesse caso, que a gente vai apresentar aqui. Então, a NT Consult é uma empresa brasileira, com sede aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos presentes no Brasil, nos Estados Unidos, no Uruguai, no Peru, na Colômbia, no México. Nós contamos com uma equipe de especialistas aí atualmente, mais de 200 especialistas em diversos temas de tecnologia. E temos uma grande experiência aí com o mercado financeiro e com o setor público. A NT Consult no início, lá em 2003, tinha bastante ênfase no mercado do setor público, né? Trabalhávamos bastante com governos, mas ao longo aí da nossa história a gente foi cada vez entrando mais no setor privado, especialmente no setor financeiro. E somos uma empresa de tecnologia, o nosso negócio é tecnologia. A gente está sempre buscando formas de prestar esse serviço de tecnologia com excelência, por isso a gente investe muito em ferramentas, em frameworks, em metodologias, sejam elas métodos tradicionais, como por exemplo um CMMI, ou coisas mais inovadoras, como tudo que a gente tem disponível hoje no mundo ágil, sempre com foco em melhorar a nossa capacidade de prover serviços de qualidade na área de tecnologia. E esses serviços, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos resumir bem facilmente do que a NT Consult faz em duas frentes. Uma delas é o desenvolvimento de sistemas customizados ou sob medida, como a gente diz, e nisso a gente tem a capacidade de atuar em todo o ciclo de vida, desde lá da inception de um software, passando pela construção dele, colocação em produção, capacitação de usuários, até a sustentação, e também a alocação de profissionais de TI. Como eu disse, nós temos aí uma
uma gama de especialistas à disposição e a gente coloca esses especialistas à disposição de outras empresas, dos nossos clientes, através do modelo de outsourcing. Detalhando um pouquinho mais esses serviços, hoje a gente é especializado em desenvolvimento de softwares tanto para web quanto software mobile, em prestação de serviços de outsourcing de profissionais de TI, em projeto e implementação de arquiteturas para transformação digital e o foco de hoje, que é a automação de processos de negócio. A experiência da NT Consult, então, como eu disse para vocês, como a gente foi criado lá em 2003, a gente hoje tem mais de 17 anos de trabalho, já atuamos em mais de 160 projetos, atuamos hoje pelo menos em 6 países, temos pelo menos 8 bancos que são ou já foram nossos clientes no mercado nacional e também internacional, mais de 50 clientes na área governamental, sejam eles de governo nacional ou estadual ou municipal, mais de 14 anos com BPM, o Maurício citou, né? Nós entramos nesse mundo aí em 2006 e o Maurício nesse ano foi meu professor de BPMN, né? Estamos aí desde dessa época aí trabalhando nessa área. Hoje, com mais de 3 anos atuando forte com Camunda, empreendimentos públicos e privados, projetos bastante desafiadores, importantes. Nós temos a experiência em implementação de Camunda com o governo de estado, na área pública, e temos experiência com a implementação de Camunda no varejo, na indústria e também na área privada aí de mercado financeiro, bancos, né, e financeiras. Então, é uma experiência bastante forte que a gente tem. E agora que vocês já entenderam aí, conhecem um pouco mais sobre essa nossa empresa, né, a empresa do case que a gente vai falar, vamos passar para o case detalhadamente aí para a nossa experiência, né? Vou passar a palavra aqui para o meu colega Emílio. Caso qualquer um aí tenha alguma necessidade de mais informações sobre a NT Consult, eu deixo aí um telefone, e-mail, e vocês podem contactar a gente. E, bom, Emílio, de agora por diante é contigo. Certo. Obrigado, Jairo. Estão conseguindo me ouvir bem? Sem problemas? Sim, estamos te ouvindo bem, cara. Ok, então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver. Tá aparecendo. Aparecendo? Deixa eu só ver como é que eu tiro essas fotinhos aqui. Beleza. Vocês estão vendo as fotos de vocês aqui também no fundo? Eu consigo desabilitar isso? Depende de cada um, tá? Se as pessoas quiserem ver, elas decidem, tá? Você ok. Fica a cargo de quem está olhando ver o mosaico ou não, tá? Não te preocupa com isso, okay. Cara. Segue Beleza. em frente. Então tá. Então, como a gente já mencionou, o case que eu vou falar hoje é sobre a 24 Hour Fitness. Então, antes de mais nada, né, deixa eu contar para vocês quem é que eu sou. Então, meu nome é Emílio, como já foi mencionado, eu sou hoje Business Process Architect dentro da NT Consult. Eu tô já há 19 anos atuando em TI e desde 2016 eu venho atuando primariamente com Camunda em diversos projetos. Alguns já foram mencionados, a Fundacred, onde eu e o Maurício começamos a desvendar como é que era as entranhas do Camunda para conseguir trazer isso para o mercado nacional. A gente literalmente ficou 6 meses trancado numa sala juntos, desvendando o Camunda. Foi um período de muito aprendizado. Trabalhei também com o Sicredi Digital, em algumas empresas de fora também, como a Greenbox, a Vertra e a 24 Hour Fitness, que a gente vai mencionar hoje. Então, o título da nossa apresentação hoje é Escalabilidade ao Máximo. Mas vocês podem se perguntar, poxa, Emílio, deixa eu primeiro mencionar a 24 Hour Fitness. A 24 Hour Fitness, ela é hoje, ou pelo menos era até o início da pandemia, a maior rede de academia dos Estados Unidos, com mais de 440 locações em 3 estados, distribuídas por esse mapa que vocês estão vendo dos Estados Unidos, e com cerca de 4 milhões de
membros na academia. Mas você pode perguntar assim, por que tanta performance seria necessário para uma academia de ginástica? Não é um cenário em que a gente costuma associar com alto desempenho. Mas, olhando um use case deles, já dá para ter uma ideia do porquê dessa necessidade. Quando uma pessoa chega para fazer o check-in na academia, o sistema tem 10 segundos para consultar o CRM para ver se ele é associado, buscar no financeiro a qualquer pendência que essa pessoa tenha, buscar promoções para essa pessoa e, sim, em último caso, alertar ainda um colaborador da academia para interceder junto a essa pessoa para discutir algum detalhe, alguma coisa, alguma pendência, enfim. Tudo isso em 10 segundos, que é o tempo de atenção que a pessoa tem ali no check-in. Passou disso, a pessoa já foi embora e tu perdeu uma oportunidade de venda, uma oportunidade de resolver algum problema. Então, todas as operações de acesso aos diversos sistemas que que fazem parte do ambiente da 24 Hour Fitness passam pelo Camunda. Internamente, o Camunda, inclusive, é conhecido como ESB. Mas ele não faz um papel de ESB tradicional que se vê na literatura. Ele tem muitas regras de negócio e principalmente DNN sendo executados por ele. Ele não é um simples orquestrador de serviços, como se poderia imaginar. E, ao máximo possível, a 24 Hour Fitness busca que a comunicação entre os sistemas seja feita através de chamadas no Camunda. Hoje em dia, esse aqui é um desenho da arquitetura deles. Tá? Eu peço desculpas pela baixa resolução, mas é a imagem que a gente tem. Mas aqui você pode ver, bem no meio aqui, o Enterprise Service Bus. Isso aqui é o Camunda. E todos os sistemas estão conectados a ele. Algumas poucas coisas ainda estão conectadas diretamente entre serviços, mas isso também, aos poucos, está sendo migrado para que seja tudo centrado no Camunda. Então, quando a gente está falando aqui de alto desempenho, de alta performance, o que a gente está falando em termos de volume de transações por dia? E anotem bem, dia. A gente está falando aqui em termos diários. A 24 Hour Fitness tem cerca de 800 processos em produção que geram cerca de 135 milhões de instâncias por dia. E ainda mais 250 tabelas de decisão que geram 100 milhões de decisões dia. Isso é um volume extremamente alto de transações. Um exemplo de processo da 24 Hour Fitness dá uma ideia de por que tem tantas instâncias sendo executadas diariamente. Quando uma única instância, ela chama, um único processo, ele chama vários outros processos para validar alguma tarefa ou realizar alguma tarefa específica. Podemos ver que tem aqui transformadores de dados, que é um processo único utilizado em vários pontos. Eles procuram, na medida do possível, fazer pequenos processos que executem uma tarefa específica para ter uma reutilização de processos. Para isso, não veio de graça para eles obter essa performance toda. Eles tiveram que comprometer algumas partes do sistema para conseguir chegar nesse nível de performance. O principal deles foi o desligamento da base history. A base history ela gera um grande volume de acessos a disco e isso custaria muito alto na performance, porque todo momento tu tem alguma gravação, alguma mensagem sendo enviada para o disco. E, então, lá no começo, eles tiveram que, ok, esse é um ganho rápido que a gente tem um jeito fácil que a gente tem de ganhar desempenho, mesmo que a gente vá abrir mão de monitoramento, de controle dos dados, de persistência dos dados. Como é que eles fazem para garantir a compliance dos dados? A compliance dos dados. Eles fizeram vários
várias medidas para garantir que tudo vai rodar do jeito que eles esperam. E são medidas que não são complexas, mas que muitas vezes nas empresas a gente passa por elas e não faz esse passo a mais que traria um grande benefício lá para frente. Criar um arquétipo próprio dentro do Maven. Com isso, eles garantem que a versão certa de cada software vai ser utilizada, das dependências, tudo vai rodar na versão que eles esperam e a versão que eles homologaram. O pipeline de compilação deles verifica se tem o uso de componentes não permitidos. E ele não permite compilar o projeto caso esses elementos proibidos sejam usados. Só um pouquinho, peço desculpa, mas eu acho que eu pulei algum slide. Mil perdões. Eu pulei um slide, eu estava sentindo falta dele, eu vou voltar aqui. A arquitetura deles, tá? Só para vocês entenderem, é uma arquitetura standalone com servidor de aplicações Tomcat. Não é uma arquitetura gigante em nuvem, não é um AWS com diversas instâncias. Eles têm 5 máquinas em load balancer, todas com deploy completo do Camunda e com todos os processos da tabela de decisão nelas. E todas com o próprio banco de dados individual na máquina. O que isso significa? Significa que uma instância, depois de iniciada, ela roda do início ao fim e todas as suas chamadas internas rodam no mesmo nodo na mesma máquina do Camunda. Isso evita que tu tenha gastos com a latência de rede passando um processo entre uma máquina e outra. Então, continuando aqui. Garantia de compliance, a gente estava falando. Então, eu falei dos arquétipos do Maven, falei ali do pipeline de compilação. Eles têm um componente de testes desenvolvido por eles próprios, que é mais rigoroso que o componente provido pela Camunda, que atua no processo de continuous integration. O que isso garante? Garante que se eu tentar fazer o deploy de um componente que não tenha a performance necessária, esse componente não vai ser colocado. O próprio processo de continuous integration gera um alerta, um relatório de continuous de CI/CD que está no Confluence deles, já está integrado. Então o gerente vai lá e vai ver o relatório que diz, ok, temos essa compilação que não usa um elemento proibido ou não tem o desempenho necessário, e ele vai lá e vai acionar então o seu desenvolvedor para fazer as correções, senão o processo não segue. Outra coisa que eles fazem é testes exaustivos antes de quaisquer alteração na configuração dos servidores ou na arquitetura. Um exemplo disso, que é um exemplo que eu observei pessoalmente, o teste que eles estavam fazendo para migrar o Camunda do 7.6 para 7.12. Então, eles criaram um novo servidor sandbox, onde todos os processos foram instalados, os fluxos de teste foram executados, verificaram se alguma das dependências tinha alguma incompatibilidade na nova versão do Camunda. Por sinal, eles encontraram uma incompatibilidade na nova versão do Spin. Levantaram todos os processos que apresentavam problemas com aquela nova versão, acionaram os responsáveis para que eles fizessem ajustes nos mesmos, e isso mostra a importância de ter uma suíte de testes bem desenvolvida e rigorosa. Toda essa avaliação do Camunda 7.12 estava sendo feita por uma única pessoa. Como tinha bastante automação de testes, ele conseguiu sozinho levantar todos os testes que estavam com problema e acionar as equipes responsáveis. Então, para mencionar
para aqui para o fim da minha apresentação, um exemplo prático de como foram feitas, como é esse cuidado que eles têm antes de colocar alguma coisa em produção ou antes de avançar com alguma nova ideia. Eu fui responsável por testar com eles a possibilidade de se ter o history ligado novamente, sem ter um impacto na operação deles. O método de execução dos testes para isso foi executar um processo simples via JUnit, onde 10.000 instâncias eram disparadas de forma simultânea e com números diversos de threads de execução para testar cargas diferentes no sistema, e sendo executados tanto em máquina local quanto em um servidor sandbox. Inicialmente a gente fez um teste de controle que correspondeu ao quê? Vamos testar a configuração atual, onde não se tem um history, né? O history level está setado para none, e ver como é que é a performance do sistema. Então vemos que um sistema sem history tem uma execução bastante rápida, sem maiores surpresas quando se muda o número de threads e nada, bem flat, bem rápida. Segunda hipótese que a gente testou foi religar a base de history com o banco de dados H2 em memória. Por que isso? Mesmo que ligar o banco de dados simplesmente não fosse uma opção, para ter uma informação a mais de comparação caso a gente fosse fazer esse uso. Então já vemos que tem um crescimento, já chegando a quase 1 segundo no custo de desempenho, mas ainda assim um nível aceitável. E na segunda hipótese a gente testou, ok, isso em memória, como é que ficaria com o banco de dados em disco? E vemos que o banco de dados em disco ou memória não tem grande diferença. Depois disso a gente passou então ok, isso foi testado, vamos desenvolver então um plugin do Process Engine e fazer uso dele para capturar os eventos de history. Então, por que isso? Porque quando se liga a base de history, ela começa a jogar eventos para gravação de dados e que, se tu não tem nada que capture eles, ele joga na base do history. Porém, se tu colocar um plugin no Process Engine, em vez de gerar o evento para a base de dados, ele joga nesse plugin que faz o que quiser com esses dados. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, ok, vamos colocar esse plugin sem gravação de eventos, só para a gente saber se o plugin por si só gera algum overhead no sistema. E vimos que não, o plugin por si só dá para ser usado sem problema nenhum de desempenho. A quarta hipótese, então, ok, vamos começar então a brincar. Se você colocar o sistema só para jogar no log via sysout println, como é que fica meu desempenho? Daí já vemos que tem um crescimento bastante grande no consumo de recursos e já começa a ter uma demora que já não é mais aceitável. Já estamos falando num overhead de 2 segundos numa mensagem simples. A quinta hipótese que a gente testou foi usando ActiveMQ. E aí ficou completamente inaceitável o desempenho. Então a gente descartou na hora o ActiveMQ, porque ele tem um consumo de recursos muito alto, e a gente resolveu, ok, esse não é um caminho para seguir, o que a gente poderia fazer então? E fomos testar uma sexta hipótese. Ainda não desistimos de religar o history, fomos para uma sexta hipótese. E nessa sexta hipótese, com o Log4j, a gente achou, opa, aqui tem um desempenho extremamente aceitável e que dá para a gente seguir em frente fazendo essa gravação. Então, o que se chegou à conclusão? Chegou à conclusão de... primeiro, isso foi a primeira rodada de testes só. Depois disso, ainda repetimos todos os testes num servidor sandbox, repetimos todos os testes com history level full no servidor sandbox,
repetimos de novo com um processo mais complexo de 15 passos, para ver se um processo maior traria overhead na gravação de eventos, e testamos ainda a hipótese de usar Kafka ao invés do ActiveMQ. No total, foram 3 testes de controle, 17 hipóteses testadas, cada uma com 5 execuções diferentes para cada número de threads, num total de 100 testes e 3 semanas de trabalho entre a execução de testes e desenvolvimento dos plugins. Um teste extremamente rigoroso, mas que no final nos gerou a conclusão de que sim, era viável ligar o History novamente, utilizando um plugin do Process Engine para capturar os eventos de History, seja no Log4j ou Kafka, que apresentaram desempenhos aceitáveis. A gente viu também que utilizar History, Audit ou Full não tem muita diferença em impacto, então ficaria a critério do negócio, se ele precisa de mais dados ou menos dados para trabalhar. O maior número de tarefas em um processo não causou grandes impactos. E o que seria feito seria utilizar um Elasticsearch para consumir esses eventos capturados. Então, qual era a ideia? A gente capturaria no Camunda com Log4j ou Kafka, jogaria numa fila ou num arquivo para ser consumido em outro momento, então criando uma sincronia entre a captura de eventos e o consumo dela, e isso alimentaria em Kibana ou mesmo Camunda Optimize. Para o futuro, o que a 24 Hour Fitness está visando? Eles estão visando a migração para o 7.12, que, como eu mencionei, já estava sendo testada, uma mudança gradual para uma arquitetura baseada em microserviços. Por quê? Eu mencionei antes lá a arquitetura que hoje é standalone, funciona bem para eles. Eles têm consciência de que essa arquitetura atual funciona bem para eles e para termos de performance ou de conseguir trabalhar, eles não precisam fazer essa migração para microserviços. Mas é uma tendência de mercado. Eles reconhecem que o mercado está indo para esse lado e que no futuro eles vão ter muita dificuldade em encontrar profissionais que queiram trabalhar com um servidor Apache Tomcat ou algo que não seja microserviços. Então, para se prevenir de um futuro mais com maior dificuldade, eles já estão visando mudar alguns serviços auxiliares, alguns processos auxiliares para microserviços e aos poucos mudar a arquitetura para uma arquitetura em microserviços. E o último goal deles é a migração para o Zib, onde eles já estavam em testes, mas ainda não tem uma conclusão sobre isso. E eu abro agora para perguntas, se alguém tiver alguma questão, estou disponível. Temos aqui, cara. Parabéns aí. Valeu, Emílio. Muito bom. Valeu, aí a tua apresentação sobre volumes e testes aí, cara. Eu acho fantástico esses volumes que vocês têm aí nesse estudo de caso americano aí. Nós temos uma pergunta aqui. Esse é um caso muito extremo assim de performance, que eu também me surpreendo toda vez que eu vou lá. Eu só acredito porque eu vejo, porque o Jimmy Floyd, que é o gerente de TI, ele faz questão de me mostrar toda vez que eu estou lá com ele os volumes que ele está alcançando a cada dia. Então, eu tenho muito orgulho desses volumes. Para quem quiser conhecer um pouco mais, aí, acho que no CamundaCon de 2018, ele fez uma apresentação, né? Nesse também, de Nova York, remoto. Isso também. Ele fez um, acho que em Berlim, e um em Nova York também. E ele, esse de Berlim, claro, é diferente, ele está lá no palco, lá, né? Ele chamou o Niall e abriu o cockpit do Camunda na instância lá do Amazon e mostrou o volume ali. Quem sabe como é que é? Quem sabe mostra ao vivo ou faz ao vivo, né? Ele mostrou ao vivo, né? Aquilo funcionando. Claro que agora está num outro volume. Imagino que eles estejam esperando esse volume voltar novamente quando tudo tiver aí um novo normal, aí, né? Certo.
eu vi que você mencionou ali sobre governança, né? Uhum. E eu tenho uma pergunta aqui no Slido. Pessoal, façam as perguntas por Slido ou pelo chat aqui mesmo do Zoom. Estou com tudo na tela aqui. E eu tenho uma pergunta aqui do Alberoni. Pô, o Alberoni é um cara que eu conheço das antigas, aqui no tempo da Intermédica, quando usava Intalio, né? E, pô, Alberoni, muito legal tu estar aqui, cara. Faz tempo que a gente não se vê. E quando tudo isso passar, vamos tomar um chopp junto aí em São Paulo. Ele pergunta aqui, como o Camunda está preparando para atender as leis de proteção de dados no mundo e no Brasil? Tem algum impacto da GDPR na Europa, LGPD aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, se não me engano, é por estado, né? Tem alguma influência nesse projeto? Questões de proteção dos dados e até mesmo dados das pessoas ali. Teve alguma influência nesse projeto? Teve algum cuidado específico? Não que eu saiba. Até, como tu mencionou, a medida é por estado nos Estados Unidos, né? Não existe uma lei federal de proteção de dados lá. Eles tratam de uma maneira diferente. E como eles não têm clientes fora dos Estados Unidos, eu não vi nenhum movimento deles nesse sentido. O que eu observei assim, em algumas empresas, outras empresas, é que elas estavam se mexendo para correr atrás dessa questão de segurança de dados, empresas americanas, porque elas atendem empresas, elas atendem em Europa ou algum outro lugar que está aplicando essas leis, então essas leis acabam migrando para outros países, porque a tua empresa, para fazer negócio naquele país, vai ter que adotar a mudança deles. Mas na Platform Fitness eu não vi nada sendo feito nesse sentido. Agora, eu acho que a pergunta foi mais o Camunda em geral e não só na Platform Fitness. Não sei se essa pergunta não seria mais aplicável ao Renko do que para mim, na verdade. Ou até mesmo o Jairo, né? Se ele participou de projetos aí também, outros clientes que não somente esse cliente aí que impactou diretamente nessas questões, né? Eu até indico também, o primeiro meetup que nós fizemos aqui no Brasil foi com a Fundacred. E o Nívio, que é o CEO da empresa, ele é bacharel, né, em advocacia, em direito e especialista nessa área, né? Então, se vocês procurarem lá no meu canal no YouTube, com o meu nome lá, tem a gravação não está muito boa, porque a gente teve alguns problemas de áudio lá, foi uma gravação do celular, mas vale a pena, tem também os slides também lá no meu blog, e foi muito bacana porque eles se prepararam praticamente 6 meses antes da vigência anterior, que seria da lei, que foi agora postergada, né? E ele mostra lá o quanto a arquitetura de processos e a modelagem e automação de processos auxiliou bastante para eles, principalmente na parte de revelar uma série de regras de negócio vinculadas, né? E nós trabalhamos muito lá com os racionais de cálculo, tu lembra disso, né? Sim. E também toda a questão de permissão, que as pessoas permitem conceder a informação e também até mesmo a possibilidade de essa informação ser excluída da base. Então, ter todos os processos ao redor disso. E eu acho muito legal porque a Fundacred, no site deles, tá? Até indico para que o Alberoni veja isso, ela publicou e compartilhou, isso eu acho muito legal, eles viraram um LGPD open source. Então, eles compartilharam todas as práticas deles lá no site da própria Fundacred. Isso é uma forma de ele mostrar para todos os alunos, os estudantes do Brasil que procuram crédito educacional, inclusive até mesmo na questão de como que a Fundacred cuida dos seus algoritmos para aceitar ou não aceitar os seus alunos, né? Os seus clientes, né? Que são créditos. E a obrigatoriedade que a lei dá
né, para as pessoas saberem como foi feito uma decisão automatizada. E eles já usam isso há muito tempo já na parte de automação de decisões. Então fica a dica aqui. Tu que participou disso, cara, nós temos um pouco... Isso aí é um pouco um filho nosso, né? Do que surgiu lá na totalmente. Se tu lembrar, e isso não era nada de preocupação para eles em 2016. Quando a gente chegava lá, tinha dados de alunos impressos por todo lado, um processo manual que passava por 6 pessoas, validando documentos e tudo mais, uma geração de papel absurda, e nenhum cuidado por onde estava transitando os dados dos alunos. Ver o quanto eles evoluíram em 5 anos, antes mesmo de ter a lei, porque a gente já evoluiu muito isso antes, é muito bom ver que eles conseguiram evoluir usando a metodologia. Isso é fruto de uma liderança. Quando uma empresa tem uma liderança de alguém, que é o cara, o nível, que é o comandante daquele navio lá, ele é um cara aberto e triturador de papéis em cima das mesas e automação disso aí. Legal, cara. Mais uma pergunta aqui, ó, o próprio Alberoni também. Pô, Alberoni, obrigado aí, cara. Eu só queria... Maurício, como é que no caso... Maurício. Desculpa. Maurício, eu mandei a pergunta para detalhar porque o Emílio falou que era geral. Na verdade, todos os trabalhos que a gente está fazendo agora, você sabe que desde o Intelio, IBM, etc., a nossa preocupação seria com a segurança da interface humana. Tá certo? Eu queria saber exatamente quem tratou, qual foi o produto que você usou. Está na pergunta que eu mandei para o Maurício agora. Eu vi aqui, você perguntou sobre... Então, porque teve um slide... Não, é que a questão da tarefa humana é interessante, porque teve um slide que pulou aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Obrigado, vai me dar a chave para eu falar essa última parte que faltou. Eu não sei cadê o slide. Tá, ok. Aqui eu mencionei alguns elementos proibidos. Na 24-Hour Fitness, eles não permitem tarefas humanas, eles não permitem tarefas de mensagem, e eles não permitem timers. Por quê? Porque tudo isso são pontos que adicionam assincronia no processo e vai atrasar em algum ponto o processo. Então, eles tiraram isso dos processos deles. Então, essa preocupação de tarefa humana, na verdade, eles não têm. Isso aí está sendo controlado por outros sistemas fora do Camunda, e a interface com o Camunda é somente através de chamadas de processo, sem ter uma tarefa humana propriamente no Camunda. Eu gostaria de saber o que aconteceu com o slide, mas... Não, tranquilo. Então, toda a parte de acesso, né? A pergunta que o Adriano está fazendo aqui. Segurança de acesso. Como era feita a autenticação de participantes do processo? Usava MSAD ou coisa parecida? Não tem, porque o Camunda está interno à rede deles. O Camunda, ele já passou por uma autenticação em outro sistema antes de chegar no Camunda. Então, o Camunda não tem essa preocupação. Obrigado, Alberoni. Cara, obrigado aí pela resposta. Inclusive, isso mostra um pouco de uma série de coisas que nós temos que desmistificar, porque isso apareceu bastante também na apresentação da Mongeral no mês passado, que quando a gente trabalhava com BPMS, né, o BPMS, hoje o pessoal está falando muito em iBPMS, aquele BPMS antigo centralizador, né, aquele grande para o servidor, e também aqueles servidores Beeple que a gente fazia antes, essas coisas todas. No Camunda não tem essa ideia de você tem que fazer a autenticação, criar os formulários e fazer tudo por ali, todas as tarefas humanas serem necessariamente por ali. Tem tudo isso, inclusive vão surgir novas Form Editors e também novo task list para o Camunda na sequência, mas que é para o Zib também. Mas nesse caso aí nós estamos vendo um orquestrador de microserviços no seu núcleo mesmo, né? Sim. Né? Sem foco em task list e também tarefas humanas. Outro tipo de tarefa que tu não vai ver ali é um external task, porque o processo, a instância ela tem que ser rápida, ela tem que pegar e acabar. Então, eles não pode ficar esperando um pooling nem nada no serviço. Vai, papum, acabou o processo. Isso também afeta o modo como eles modelam os processos
para recovery de um erro. Se o processo der um erro, ele tem que ser possível, ele vai acabar, tem que executar um outro serviço e ir até o final, e se teve passos no meio que foram executados, tem que estar previsto que esses passos vão ser repetidos sem duplicação de dados. Então, tudo isso afeta toda a mentalidade de como tu vai construir o teu sistema de forma que ele seja resiliente e com essa performance alta que eles esperam. Legal. Essa resiliência do processo é uma coisa que... eu lembro aqui que o dia que eu fui tirar uma foto com o Bern, eu tinha comprado um celular lá nos Estados Unidos e um celular não tinha saído direito, eu usei o outro celular e ele falou, "Oh, you are so resilient." Né? Um cara que é um dos fundadores da Camunda. E ele é um cara que pensa muito isso o tempo todo, orquestração de microserviços e resiliência o tempo todo para que os processos realmente sejam, que atendam com performance e também que possa, eu acho que isso é fantástico na notação BPMN, né? Você tem várias formas de você capturar eventos, né? E poder dar compensações ou dar outros caminhos e outros serviços, outros produtos que utilizam de orquestração de microserviços, até mesmo de coreografia, eles não são tão amigáveis na parte de construção do processo. Então, eu acho legal que quando você faz em BPMN, ele executa direto o diagrama BPMN e a resolução dos problemas no cockpit é direto no contexto do diagrama. Como é que é a operação do cockpit desse pessoal aí, cara? Cara, eles não operam, na verdade, via cockpit porque não tem registro, né? Não tem history, o runtime é rápido, não dá tempo de ver uma instância rodar pelo cockpit. Então, Nossa, literalmente, eles não fazem uso do cockpit para isso. Esse até é um dos motivos que estão levando eles a querer religar o history para conseguir ter essas ideias de como as coisas estão rodando no sistema, que hoje eles acabam perdendo em nome dessa volumetria que eles atendem. Então, hoje, eles usam o cockpit, eles tiram algumas poucas métricas que o cockpit ali mostra, de instâncias executadas, de alguma coisa de falha, mas tudo isso pega e vai embora. Então, eles não tem como interceder ali, justamente por essa performance que eles buscam. E quando o processo é bem feito e bem resiliente, a gente já cercou todos os problemas possíveis, né? Certo. Exatamente. Claro, ele vai ter ali no código Java um levantamento de alguma exception, alguma coisa que depois eles vão capturar e analisar, mas no processo não fica nada. As instâncias passam batido ali e vão embora. Uhum. Tá. Legal. O Adeilton está perguntando aqui, mais uma pergunta um pouco mais sobre roadmap do produto, até talvez seja para o Renko, mas ele pergunta aqui, no caso, vamos perguntar sobre 24 Fitness. Alguma conexão, ele pergunta aqui, o Camunda vai evoluir para uma suíte de RPA? Alguma ação nesse sentido? Lá você faz alguma integração com algum outro sistema que não seja um microserviço clássico via RPA? Não que eu saiba. Que eu saiba, eles não têm nada em RPA. Todos os serviços são próprios, né? Ok. Só serviço. Renko, the question is about RPA. Camunda don't have any. I think don't have any actions on the roadmap and trying to connect to another vendors, no? Please. Well, I have to be very careful here with what I say, because RPA is definitely something that is in focus at Camunda. So I cannot say too much about it, but because nothing has been officially announced yet. But if for the people who are interested in RPA, I would just recommend to shoot an email to me, and I can give you some more insights. Yeah, but there is definitely more to come, but I cannot say too much publicly. Sim. Que legal. Eu conheço o Adeilton lá do tempo.
Thank you so much. Please, Adeilton, envie um e-mail para o Renko e ele pode fazer alguma resposta direta para você. Já adianto aqui, o Adeilton é um cara que eu conheci num projeto fantástico aqui no Brasil, né, para o Exército Brasileiro, e de volumes insanos também, tá? Como a 24 Fitness lá nos Estados Unidos, mas é um projeto que não pode ser apresentado aqui no Meetup, porque é de segurança nacional, né? Mas eu garanto para vocês, pessoal, o Brasil tem coisas fantásticas, assim como coisas que nós estamos vendo lá, casos como nós estamos vendo fora do Brasil, de escalabilidade insana, né, na parte de defesa brasileira. E isso é fantástico, e ele é um cara aqui que eu vou parar por aqui do que eu posso falar, porque eu tenho um muito fechado NDA brasileiro aqui com o Exército Brasileiro, e muito bacana isso, saber dele que está aqui, né? Mais uma pergunta aqui do Thales. Pelo que entendi, o Camunda roda processos self-service e os processos admin operacionais rodam em outras aplicações. Talvez seja a parte, não sei se ele está perguntando sobre a parte de user task, se eu entendi da pergunta. Emílio, pode me ajudar? Oi. Desculpa, se você está nos lendo aí também. O Thales pergunta, pelo que entendi, o Camunda roda os processos self-service e os processos admin operacionais rodam em outras aplicações. Talvez seja... o Camunda está no processo end-to-end, né? O ponta a ponta, né? Que é o que toca diretamente o cliente. Tá rodando Camunda em processos que não são os principais, do tipo compras, as outras coisas assim, não? Sim, deixa eu voltar ali no... Deixa eu ver se eu consigo chegar no slide lá. A gente consegue ver isso. Mas o Camunda, cara, assim, ó, a operação inteira deles está no Camunda. Independente do... Opa. Para. Independente de qual é o sistema. Para, gente. Aqui, ó. Todos os sistemas, ó. Vendas de assinaturas da academia, tá passando pelo Camunda. Customer Service, tá passando pelo Camunda. O Zuora, que é, se eu não me engano, é a parte de vendas dele para o consumidor final. Tá. O CRM aqui, o Dynamics, que é marcação de aula, tá passando pelo Camunda. Tudo vai pelo Camunda. Toda a operação deles. Não tem... o Camunda é literalmente, e esse desenho aqui, não existe um outro desenho de arquitetura com algo fora disso aqui. Isso é o desenho de arquitetura deles e o Camunda é literalmente o coração deles. Que legal, cara. Deixa eu avançar um pouco mais no teu tempo aqui, cara. E eu acho que agora que as questões estão surgindo aqui... Emílio, outra pergunta. Wagner pergunta, Salazar. Emílio, quando ocorre uma exception no fluxo que precisa de uma intervenção humana, como isso é feito? Tem algum sistema que acompanha os logs? Eles têm... Cara, essa é uma boa pergunta para a qual, infelizmente, eu não tenho uma boa resposta. Assim. Tipo, eles têm acompanhamentos, com certeza. A operação não para. Mas no processo não tem nada... Tipo, se eu voltar aqui no desenho do processo, no processo aqui, pode ver que tem pouquíssimos tratamentos de erro no processo em si. Em geral, é um tratamento de erro de negócio, não é um tratamento de erro, um serviço caiu ou coisa do tipo. Eu posso tentar verificar para ele, eu não sei, não sei como é que eles fazem. Eu acho que eles já fazem o processo aqui para não ter intervenção humana, né? Então, o que vai acabar resultando na interface do cara lá é um erro, tipo um erro HTML. Eu chamei um serviço e dei um erro no serviço. E não um erro do Camunda em si, direto.
Mas sim, eles têm no client. verificação, eles têm monitoramento para ver se algum serviço não está dando erro. Mas onde eles realmente previnem tudo isso é lá antes de fazer o deploy de alguma coisa, com toda aquela variedade de testes e verificações antes de chegar em produção. Uhum. Legal. Bacana. O negócio é para o pau mesmo, né? Legal. Só para a gente concluir, então, assim, uma questão assim, off-topic. A gente está falando muito sobre microserviços, né, de desacoplamento e tal, e muita gente está falando em voltar. Aí tu falou assim, pô, eles estão saindo do monolito para microserviços, né? E aí está surgindo agora coisas de voltar para microserviços no monolito. O que tu está vendo, assim, nesse sentido aí? Especificamente da 24 Hour Fitness, é isso que eu falei, assim, tipo, eles vão acabar indo para o microserviço mais por uma questão para ter profissionais e porque é uma tendência de mercado. Se a tendência mudar, eles vão acabar voltando. Mas eu acho que no fim ninguém vai voltar full para o monolito. Vai acabar com alguma arquitetura híbrida em que algumas coisas estão em microserviços, principalmente quando tem comunicação externa, e outras estão no monolito quando é o processamento interno mais pesado. Daí. Legal. E qual é a linguagem que eles mais utilizam lá? Além de Java, tem alguma outra linguagem que eles usam dentro das DMN? Não? Não, eles usam Java. Tem alguma coisa de JavaScript em alguns scripts, como dá para ver nesse ponto aqui, mas eles são Java. E as tabelas de decisão são puramente fill? DMN? Sim, eu creio que sim. Não lembro de ter nada mais complexo nas tabelas de decisão. Legal. Bacana. Vamos ver se tem mais alguma questão. Cara, muito legal compartilhar esse conhecimento de vocês. E pessoal que fez as perguntas aqui, pô, muito obrigado. E mais alguma questão contigo e com o Jairo para concluir? Alguma mensagem final? Não, nós estamos disponíveis, né? Caso vocês queiram uma cópia da apresentação ou conversar um pouco mais, pode entrar em contato com a gente. Deixa eu voltar no slide aqui que tem o contato. Então tá aí os contatos da NT. Se à vontade de procurar a gente. E se tiver mais alguma questão, queira saber, alguma curiosidade, pode entrar em contato, a gente vai responder sem problemas. Tá certo. Legal. E Maurício, eu gostaria de aproveitar aí para agradecer a oportunidade de participar do Meetup aí em nome da NT Consult. Eu acho essa iniciativa fantástica, tanto o Meetup, o grupo brasileiro, quanto também a iniciativa da Camunda de ter uma versão community da ferramenta, né? Porque é uma ferramenta. A gente que trabalha no mercado de BPM e tem a oportunidade de comparar as ferramentas que existem aí, essas ferramentas old school, funcionam de uma forma monolítica e tudo, que não estão adaptadas para funcionar numa realidade de microserviços, tanto quanto o Camunda tem essa compatibilidade fantástica aí. Então é uma ferramenta que poderia tranquilamente não ter uma versão community, né? Ser totalmente fechada, só a versão enterprise, só licenciada e tudo, mas a Camunda tem essa iniciativa fantástica aí de prover para a comunidade uma versão open source, uma versão que pode ser utilizada, é uma grande porta de entrada também. Muitas empresas podem usar, comprovar a eficiência da ferramenta e depois partir para uma versão enterprise, né? Então, isso, junto com ter uma comunidade ativa que nem a gente tem aqui do Camunda User Groups Brasil, é inigualável. E a gente ter a oportunidade de participar aqui do Meetup é um grande privilégio. Então, muito obrigado aí pela abertura, pela chance de a gente poder participar e poder falar um pouco aí das nossas experiências junto com a comunidade. Tá bom? Oh, bacana, cara. Obrigado. Eu vi que o Cláudio teve aqui agora, botou excelente semana de Meetup. O chefe aqui tá dizendo que tá gostando também, cara. Eu sou um cara suspeito porque eu trabalhei com outras soluções de BPMS e eu sou um cara que gosto muito de BPMN e encontrei no Camunda a ferramenta que mais menos deturpou a ferramenta, a anotação BPMN e realmente implementou
da forma como realmente BPMN tem que ser feito, né? Inclusive também a parte de DMN. Hoje está saindo a versão nova, o 4.1 do Modeler, com a possibilidade de você fazer ajustes das colunas em DMN. E, então, os caras são muito bons. Eu gosto muito da qualidade do software alemão, né? The precision of German software is very nice, né? And thanks, Renko, to share the product as an open source to all the community, because this is starting lots of projects, and then we provide services as a support or bug corrections or patches as an enterprise solution. Thank you so much. Eu gosto muito de trabalhar com a ferramenta e isso é muito legal. Muito bem, então concluímos aqui o case da 24 Fitness. Muito obrigado, pessoal. Emílio, me dá